Podcast Bora Lá, um bate-papo com Denise Lima. Participe, comente, compartilhe. Bora lá? Bora lá para esse bate-papo, bora lá para a mulher que se coloca a caminho. Boa noite, meu querido Lima, nosso querido Coxa. Gente, boa noite, viu? Olha, eu estava ali do outro lado, no outro estúdio, fazendo o programa Jornal dos Trabalhadores. E hoje nós estamos começando aqui um podcast Denise Lima, o E bem pequenininho, viu? Um bate-papo com Denise Lima. Na verdade, o podcast chama Bora Lá. Bora Lá com Denise Lima. E a gente vai estar aqui, espero que por uma longa jornada, falando de Limeira, mas trazendo muita gente bonita aqui, muita gente importante, muita gente de história de vida maravilhosa. E toda segunda-feira nós estaremos aqui das 7 às 8 ao vivo, mas também a gente compartilha o link, né, para todos os nossos contatos, para todas as pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, e quem quiser acompanhar depois, fora desse horário, o link vai estar disponível. Hoje nós estaremos pelo Facebook. O YouTube teve uma questão técnica, né? Mas pelo Facebook, nessa página que nós vamos compartilhar, nós estaremos aqui, e a Denise sempre trazendo uma convidada, um convidado, e até não sei quando, tomara que dure anos esse programa aqui, né, Denise? É isso aí. E Denise Lima, Lima é importante, porque o Lima, além de ser meu companheiro de vida, né, um companheiro de caminhada, de muitas experiências, uma militância que me ensina muito demais. Mas nós temos o espaço como mulher, né? Às vezes a pessoa fala, olha lá, a esposa do Lima. Então, às vezes fala, mas, né, gente, eu sou Denise Lima, né? E sou esposa do Lima, mas perde um pouco a identidade, né? Um pouquinho. E a gente, como mulher, tem que se impor às vezes, né? E nosso objetivo nessas segundas-feiras é um bate-papo. Não vou chamar de entrevistada, vou chamar de uma companheira que está aqui com a gente. Conselheira tutelar, né? Graças a Deus, nossa cidade ganhou muito com isso, mas eu vou deixar ela mesma falar o currículo dela para a gente começar a ter esse bate-papo. Boa noite, Daíse, Elisdete Daíse. Para quem chama de Elisdete, é a Elisdete que está aqui. Para quem conhece como Daíse, é nossa querida Daíse. Eu estou compartilhando o link aqui antes da Daíse começar, porque nós já estamos ao vivo, né? É que a gente está fazendo tudo de improviso aqui hoje, viu, Daíse? Muito. E eu não estou achando nem a arte do nosso programa ainda. E como temos. Ela é de casa, ela já foi a primeira sorteada ali. Sorteada assim não, capturada, né? Assim que eu achar a arte aqui, eu vou passar para as pessoas saberem, porque só está indo o link só. As pessoas não vão nem estar sabendo o que nós estamos conversando aqui. E eu não estou achando, viu? Estou procurando aqui. Mas a gente conversa muito, né? Durante a semana, nos grupos que a gente pertence. Eu e a Loira, eu e o Gororoba, eu com o Vinícius, que pergunta bastante coisa para mim. Eu pergunto bastante coisa para ele. Se você achar aí, seria bom, viu, Danilo? Para você mandar para mim, que eu não estou achando onde está a nossa arte aqui, ó. Ah, ok. Eu não estou achando mesmo. Mas vamos passar assim para nossa amiga, nossa querida, nossa filha, nossa irmã, companheira Daíse, se apresenta. Não estou achando mesmo. Boa noite, Denise, Coxa, Vini, pessoal aí da parte técnica. Boa noite aí aos ouvintes, pessoal que está acompanhando. Em primeiro lugar, é agradecer, né? Mais uma vez o espaço aqui e poder estar compartilhando desse início com vocês. Para mim é um enorme prazer. Para quem não me conhece, eu sou Elisdete Beckman, pedagoga, professora. Nome chique, Beckman. Pedagoga, professora, hoje formada em Direito e conselheira tutelar. Estou conselheira tutelar no meu primeiro mandato e a intenção é sempre essa, de estar junto com pessoas do bem para fazer o bem, semear o bem aí na nossa cidade, trazer coisas novas, novas ideias, oxigenar a política, discutir as questões que são importantes, né, relativas não apenas à política partidária, mas à política humanitária, que essa é uma discussão que eu sempre levo nos locais onde eu vou, porque acima de qualquer partido está o humano, o ser humano. Enxergar o ser humano no outro, conversar com o outro, sabendo que ele também é uma alma humana,
né? A gente precisa enxergar isso. Muito bem. Daíse é mãe. Mãe de um menino, homem hoje, né? 18 anos já. Isso que eu ia falar, Kaique completou razão da minha vida. Completou 18 anos agora, dia 8 de maio. Esposa, né? Membro de comunidade cristã, mas também membro de comunidade assentada, né? Já há 17 anos no assentamento Elizabeth Teixeira. E membro de uma sociedade ativa, de um grupo que quer ver mudança para essa cidade. Isso, você já adiantou que eu ia falar, né, sobre onde você mora. E, inclusive, eu vou estar lá no sábado e pretendo estar muitas vezes porque é um lugar que eu amo. As pessoas que lá moram, eu amo, porque são pessoas de muita resiliência, de muita luta. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o lugar de fala lá dentro do assentamento Elizabeth Teixeira. Como que a Daíse chegou lá e de lá virou professora e advogada. Não sei se você falou na sua apresentação. Não, ainda não. Acabou de passar, gente, no exame da ordem, né? Nem mal saiu da sala de aula, nem esfriou o banco da carteira lá da sala de aula e já é advogada. E fica aqui publicamente meus parabéns. Já falamos um monte, até Obrigada. Choramos já, comemoramos. Mas e aí? O que é ser posso dizer, uma assentada? Sim. Na verdade, assim, Denise, quando eu tive o meu filho, ele estava com 1 aninho, mais ou menos, né? Ele tinha acabado de fazer 1 ano. Nós precisávamos desocupar o cômodo que a gente morava. Nós estávamos morando lá desde quando ele tinha 1 mês de vida. E, na época, eu fiquei sabendo que tinha um assentamento na cidade, mas não entendia muito bem como é que isso funcionava. No desespero, morando numa cidade que não tem política habitacional, né? Exato. Com o meu filho no colo e só ele, nós acabamos indo para o assentamento Elizabeth Teixeira. A ocupação aconteceu no dia 21 de abril de 2007, né? E lá nós permanecemos até, eu acho que meados de setembro, que daí aconteceu um despejo violento, né? Na época, a gestão de um determinado prefeito. Eu me lembro de ver tudo que eu tinha na vida, 3 pratos, 3 garfos, 3 colheres, um fogão e uma cama, sendo enterrado pelas máquinas da prefeitura. Um órgão que devia... Eu só queria fazer um break. O prefeito era o Silvio Félix. Ele foi no ano de 2007. Isso. Que articulou-se na época lá com a PM e acabou destruindo todos os barracos daqueles trabalhadores que estavam lá. Sim, nós enfrentamos bombas... Silvio Félix, o nome dele. Nós enfrentamos bombas de gás lacrimogênio. Eu vi tudo que eu tinha sendo enterrado e também a minha vizinhança toda, todos os membros daquela comunidade chorando a perda do pouco que eles tinham, né? Não foi fácil. Eu vi todos os meus sonhos sendo enterrados naquela cratera. E eu costumo sempre enxergar o copo meio cheio. Aquela foi a oportunidade que o Papai do Céu me deu para virar a chave. Começar a buscar novos horizontes. Você já tinha ciência de tudo que aconteceu no passado lá, das repressões, de polícia. Antes até desse governo que o Lima citou, você já foi para lá sabendo que a luta não ia ser fácil? Já. Ou você já foi sonhando, não, aqui vai estar tudo certo? Não, pra gente a vida nunca foi fácil. Sim. Na verdade, eu conheci os movimentos sociais, por meio do seu Nelson Caldeiras, hoje Nossa, grande falecido. nome que você está trazendo aqui. E eu me lembro que eu trabalhava num supermercado, e na época, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Nós ainda não tínhamos a questão do ECA, era tudo muito diferente. E eu trabalhava nesse supermercado e o seu Nelson fazia compra lá e ele comprava muita lata de leite ninho. Eu falava, nossa, esse senhor deve ter muitos filhos. Um dia nós fomos entregar e eu me deparei com uma situação que me chamou a atenção. Ele comprava aquele leite para doar para as pessoas. Muitas mães o procuravam com seus filhos e falavam, olha, seu Nelson não tem condição, preciso de leite. E ele fazia doação daquele leite que ele comprava. Sem ser rico, sem ter... Não, o que ele tinha era compartilhado. E um dia, né, como a gente fazia entrega lá direto, eu comentei com a minha mãe em casa, a gente morava na casa da minha avó, e minha mãe foi até a casa dele. Ele chamava a gente de Fia. Fia. Tudo anotado num papelzinho, num caderninho, sabe?
E nós acabamos indo morar no Ernesto Kiel, que na época estava sendo fundado, né? Aconteceu a ocupação e tal. Então eu já sabia. História de luta também. Sim, eu já tinha essa experiência, já tinha provado da maneira como o Estado enxerga pobre. E quando nós fomos para o assentamento, nós estávamos em situação de desespero. Eu não tinha para onde ir, eu não podia trabalhar, meu filho era pequeno. Eu já tinha tentado creche, não tinha conseguido, né? E isso é um problema que se arrasta. Olha, hoje meu filho tem 18 anos, né? Eu estou até hoje esperando ele conseguir a vaga na creche. E atualmente você sabe que o problema ainda está aí, né? Sim, o gargalo é muito, muito, muito grande, entende? É um problema que os governos têm empurrado com a barriga e hoje, enquanto conselheira tutelar, eu até aproveito esse momento para solicitar para as autoridades e para as pessoas que pensem muito bem nos governantes que eles vão eleger. Quem é que vai ocupar as cadeiras da Câmara Municipal? Quem é que vai gerir essa cidade? Porque essa pessoa precisa enxergar o outro. Não precisa estar preocupado, não pode estar preocupado só com estruturas físicas, mas com o componente humano da nossa cidade, que é o que tem sido deixado de lado ao longo de décadas, né? E aí, no assentamento, eu acabei me entendendo como parte de um processo muito maior do que eu, que vai muito além da minha família, que vai além da minha comunidade, mas como membro da comunidade da cidade, né? Eu sou munícipe aqui. Quando a gente se entende munícipe, você quer trazer melhoria para toda a cidade. Naturalmente, você foi se tornando uma liderança ali, né? Você foi sendo a voz das pessoas, das mulheres principalmente, que não tinham voz. Sim, o que acontecia? Não tinham forças também. As pessoas de mais idade me procuravam, sobretudo as mulheres de mais idade. Daí a gente não sabe fazer isso, daí a gente precisa mexer com o banco. E aí eu acabava levando, ou dando informações, ou auxiliando, porque a minha casa sempre esteve aberta, né? E na época eu acabei entendendo que eu precisava estudar, que eu me preocupava com o legado que eu deixaria para o meu filho. Queria dar para ele um exemplo de resiliência, de que é possível. O lugar onde você mora não define quem você é, nem onde você vai chegar, né? E aí eu fui fazer pedagogia. Eu terminei o curso em 2012, em junho de 2012, e assumi o cargo efetivo em 9 de agosto de 2012, né? E aí fiquei por alguns anos na educação, mas quando eu olhava para a minha comunidade, eu percebia que eu não estava fazendo a diferença que eu deveria fazer. Sim. Porque a gente tem um propósito, a vida tem que ter um propósito. Sim. Você estava diante de situações ali que dilaceravam, né? Sim. Você indo buscar recursos para sustento da sua família, mas não tem como não olhar para o lado. Sim. E ver ali a outra pessoa passando aquela situação. O nosso núcleo familiar, ele não pode ser entendido como uma ilha. Você faz parte do todo. Você é sujeito histórico, cultural e tem que fazer alguma diferença ali. E eu percebi que na educação eu não estava conseguindo. Eu estava sendo mais do mesmo. E aí eu decidi fazer direito. E eu comecei a ver as coisas caminharem, né? E, de repente, cursando ainda a faculdade, nós conseguimos ganhar um processo grande contra a Electro. E eu tive o prazer de viver o momento em que os postes chegavam lá no assentamento. E foi fácil para você fazer um curso de direito, assim? Transporte, facinho, pagar as mensalidades, tudo ok? Bolsa 100% ou não? Não. E Nunca. aí você também, mais uma luta, né? Outra luta. Eu me lembro que eu saía de casa e eu ficava pensando, quando eu terminar esse curso, Kaique vai estar com 18 anos. E eu deixava ele com o pai para ir estudar. A princípio, nós estudávamos aqui em Limeira. Isso também, já era mãe, né? Sim. Você foi cursar direito. Nós estudávamos aqui em Limeira e, de repente, o campus Limeira acabou fechando. Nós chegamos lá e só encontramos um cartaz. E aí a gente foi transferido para Santa Bárbara. Eu costumo dizer que o Papai do Céu é muito bom comigo. Só coloca pessoas excelentes na minha vida, no meu caminho. E aí eu arrumei uma amiga que me levou todos esses anos para a faculdade, porque ela acreditava em mim. Ela enxergava através dos meus olhos. Deus envia anjos, né? Muito bem, isso mesmo. E tanto colegas de turma quanto professores, eu tive muita sorte, muita sorte. E no decorrer do curso, eu comecei a compreender outras coisas, a sonhar novos sonhos e a entender que é possível.
né? Essa vitória contra a Elektro foi o diferencial, um divisor de águas, que inclusive deu origem a um documentário, né? Luzes da Esperança. Então, vocês no assentamento viveram todos esses anos sem luz. Sem energia elétrica. E água? A água, a gente ainda vive sem água, né? Nós Ainda somos... vive. Parece um caminhão-pipa, né? Isso, nós somos Mas não é atendidos por suficiente, caminhão-pipa. Daíse? Não. Não é Meu suficiente. Deus, Na eu verdade, consigo essa imaginar. questão da água nos desumaniza. Você não pode ter autonomia para lavar roupa o dia que você quer. Você não tem autonomia, por exemplo, para fazer coisas básicas, simples. Tipo, final de semana prolongado, você tem que contar no relógio os segundos que você usa lá para o banho. Porque senão você vai ficar sem água e não tem para quem reclamar. Aliás, nós temos reclamado aí em diferentes espaços e para todo mundo, mas parece que a nossa voz ela não é ouvida. Ela não alcança, ela não chega onde precisava. E as pessoas continuam sem água e eu continuo vendo a tristeza no olhar de muitos. E como era viver na escuridão? Tem banho esquentava no fogão. Na verdade, eu nunca gostei de esquentar, eu tomava gelado. A essa altura do campeonato, estaria tomando banho gelado porque fazia parte do meu cotidiano, a gente estava acostumado. Mas sempre esquentei para o Kaique, porque eu achava muito, muito difícil para ele, uma criança ainda pequena. É muito complicado, Denise. O que mais doía na gente era olhar para o aterro sanitário, que fica bem em frente à minha casa, assim, você olha e dá de frente com ele, né? E ver que lá diga estava que era iluminado. tudo iluminado. E você ali naquela escuridão e pensando quando é que as coisas iam acontecer para a gente, quando é que a justiça chegaria para aquele Quando assentamento. a pessoa, o humano ia ser mais importante do que um monte de lixo. A gente passou muito tempo se sentindo despreterido, Sim. se sentindo menos que o lixo, mas chegou um momento em que a gente conseguiu, juridicamente, reverter essa situação, né? Às vezes eu acho até que é mentira ainda. A ficha não caiu. Porque para acionar um interruptor de lâmpada, nós tivemos que derramar muitas lágrimas. Ô, Daíse, vamos falar assim da parte boa, né? Tudo que vocês produzem lá, muita gente não conhece, né? Sim. Então, utilizar esse espaço para desconstruir a ideia de que lá no assentamento só existe, entre aspas, pessoas que não gostam, né, de trabalhar, de pôr a mão na massa, quer uma vida fácil. Olha a vida fácil aí que você está me falando. Sim. Mas muita gente ainda tem esse preconceito, não é não? Sim. As pessoas se esquecem que tem gestores municipais que querem vida fácil. Se aproveitam da estrutura para poder ficar de braço cruzado, só fingindo que trabalha. Exatamente. Né? E no assentamento, você dá o que tem e o que não tem para poder sobreviver. Na minha casa, por exemplo, o leite, os ovos, a carne de frango, hoje a gente é autossuficiente. Né? Que lindo. Frutas da época, eu nunca mais comprei fruta no mercado, né? Porque nós temos o necessário para viver. Embora a gente ainda enfrente algumas dificuldades em relação à logística, para colocar o nosso produto na mesa dos trabalhadores aqui da cidade, mas para nós hoje a gente é autossuficiente. Sim. Lá nós temos produtores de café, nós temos produtores de hortaliças, nós temos pessoal que cria porcos, então tem muita coisa boa ali. Uhum. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que quando o campo não planta, a cidade não janta. É que eu falo aos outros? Tão... Fala. É que eu tenho que lembrar, né? Mas... Se o homem do campo não for para a roça, a população não almoça. Não almoça. Então, assim, a agricultura familiar lá interna é muito forte. E também dá para abastecer, né? A cidade. E tem parcerias, né? Qual que é a outra? Se o homem do campo não fica de pé, o povo da cidade não toma café. Não toma café. Justamente. Oh, glória a Deus pelo homem do campo, pelas mulheres. Mas eu estou surpreso aqui, porque embora seja o primeiro programa, peço desculpas. Nós chegamos aqui em cima da hora, por causa dos afazeres aqui da Denise, dos afazeres aqui da nossa conselheira advogada. Agradecer o Vinícius, viu, gente? Ele está ali atrás da tela. Eu ia chegar no Vinícius. O Vinícius está aqui conosco, que ele é o nosso fotógrafo
como é que eu posso dizer? Ele é voluntário. Ele é nosso grudinho, ele é nosso amigo, ele é meu casca de bala. Quem tá ali na técnica, que eu vou falar um negócio pra vocês... Tô tendo que dividir ele com muita gente, esse negócio, não tá dando muito Quem certo. tá ali atrás da tela é o Rafa. Mas o Rafa é conhecido como Coxa. Já estão dizendo aqui, viu, Rafa, que você é meu filho, né? Olha, é o Coxinha. Tá dando tchau aqui pra mim. Um abraço pro Rafa, Vinícius, muito obrigado. Então, já que você antecipou, Vi, eu te amo. Estou muito feliz que você está aqui junto comigo, né, nesse desafio, né? Que o Lima sugeriu e eu topei. Não ensaiamos nada. A Daíse foi escolhida a dedo, sim. Porque é de casa e esse é um programa, parafraseando a TV Globo, é de casa esse podcast, Denise Lima. Eu vou sugerir que nós vamos estar aqui todas as segundas-feiras. A Denise está agendando as pessoas que têm uma história de vida bacana para contar. Eu vou sugerir para a Denise, que na verdade ela que é a dona do programa, que convide o Vinícius para bater um papo conosco do lado de cá. Tá anotado. Do lado de cá da tela. Porque hoje, gente, Você vem, Vinícius? um pouquinho que a gente esteve à tarde, ele estava no banco de trás com a minha cunhada Rose. Rose, um abraço, se você estiver vendo. Partilhou uma história bem interessante. O que a gente quer aqui? Histórias de vida reais, histórias de vida de luta, história de vida de resiliência, de vitória, porque vocês são vitoriosos. E é isso que a gente quer. E já estava, viu? Eu ia trocar ideia com você exatamente sobre isso. Eu queria mandar um abraço aqui, viu, gente? Que tem bastante gente aqui, embora seja o primeiro dia, nós não anunciamos. Enquanto elas estavam falando, quem está nos acompanhando... E a gente fala mesmo, né, Daís? Fala. Compartilhando o link. Mais um abraço pro Cleiton Eduardo Martinho, nosso famoso Cleitão. Eu fui ver um show esses dias, Rafa. Vai tocar o Cleiton Eduardo lá na Quermesse Santa Adélia. Eu fui lá e falei, mas o Eduardo não veio, né? Mas o Cleiton Eduardo é uma pessoa só, viu? Sim. É o meu amigo Cleitão, nosso parceiro aqui. Tá com o link aí, Daís? Tô Um abraço pro Luizinho Vieira, tá aqui conosco, viu? Um abraço pro professor Luiz Vieira, que também será convidado para vir aqui. O Betinho Papeleiro, será convidado para vir aqui bater um papo com a gente. Uma outra pessoa que está aqui, que faz parte ali do outro estúdio, que faz tempo que não vem aqui, é a nossa querida Débora. A Débora Vim, que faz a melhor maçã do amor do Brasil. Também pode estar. É porque eu só comi maçã do amor no Brasil, ela não gosta né? muito de falar não, mas tá. Eu só comi na maçã lista. do amor no Brasil, então eu não sei se é do mundo ainda, né? Um abraço aqui também para o meu amigo... Olha o Betinho falando aqui. Parabéns, Coxa, que sou eu, viu, Coxa? Excelente entrevista, um exemplo de vida dedicado aos mais necessitados. Está falando aqui da nossa querida Daís. Obrigada. Está aqui também Rosemar Goulart, aproveitando. Olá, boa noite. E aproveitando a presença da Daíse, desejar uma boa sorte para ela e fazer uma pergunta sobre a água. Se tem previsão de colocar lá na água no Elizabeth Teixeira daqui a pouquinho, viu, Rosemar? A nossa querida Daíse vai responder para você. A Naldi está aqui, Naldi Souza, mandando uma boa noite para Brava, gente Só brasileira. amo. A Camilinha, Beijo, minha filha. Camila Sarti, que fez aniversário agora na semana passada. Camilinha, Queridos. Camila. Beijo, Camila. Abraço, Camila. Um abraço aqui também para... A Nal está dizendo aqui, como eu queria que as pessoas entendessem coisas tão simples. Sim, não. Quem não quer, arruma desculpas. Gente que faz. Ronaldinha, um abraço também para o Paulinho Costa. Paulinho Costa é nosso também pré-candidato a vereador. Está dizendo que vem aqui fazer podcast também. Está aguardando aqui, viu, Paulinho? Estamos aguardando a sua vez aqui. Conteúdo, viu? Exatamente. Daís é uma mulher guerreira, incrível, excelente pessoa, está dizendo a Rosemar aqui, ó. Obrigada. A Deborinha está dizendo que o que eu posso dizer para vocês? Que amo, que tenho orgulho, que sou fã. Recíproca verdadeira, né, Lulão? Muito. Meu Deus, lá ela pegou todo o potencial de artesanato, de culinária, de fofurice, de gestão de pessoas. De mãe, esposa, de sobrinha, né? Maravilhosa. A Karen Schmidt está aqui também. O Chico Papa Prêmio está aqui também. Um abraço ao Chico Tadeu, Karen Antônio Schmidt Ramos. conheço pouco, né? Muito pouquinho. Aliás, Chico, nós vamos convidá-los também para vir aqui. Está comigo aí numa parceria desde 1996. Nossa, Karen. Né? muito tempo, né? Eu tô aqui só compartilhando. Não, só falar do pessoal. Chico, terminando aqui, que o Chico também, juntamente com a filha dele, Maravilhosa também. Maravilhosa. Um show aí numa entrevista vem aqui para segunda-feira. falar sobre políticas públicas. Ela que é Ótimo. historiadora, Natália. formada pela USP. Ótimo, Natália, excelente. Só gente boa, hein? Natália Ramos. Vai lá, Daís. Tava aqui compartilhando com o meu povo, né? Eu adoro compartilhar esses links com eles.
E daí da agricultura familiar você não tem renda? Então, a gente vende no cooperativa, boca a boca tá. hoje. A cooperativa está regularizada, né? Nós estamos aguardando a emissão do restante das DAPs, porque nós precisamos contratar daí uma empresa que chama Apoio Rural, que é de promissão, para poder fazer a regularização por conta da morosidade do INCRA, infelizmente. E aí, com a emissão das DAPs, a gente pode pleitear a merenda escolar, a gente pode pleitear o PAA, mas aí a gente sempre bate no grande gargalo, que é como é que você vai produzir se você não tem água para fazê-lo, né? Essa tem sido a nossa grande discussão. Recentemente, nós recebemos a informação de que, com o subsídio do Finisa, o prefeito vai fazer uma área de... Eu não sei pronunciar, mas é uma pista para empinar moto. Ah, sim, é um nome diferente mesmo, não vou saber. Willy. Alguma coisa nesse sentido. Para mim é motocross. Mas... mais de 2 milhões e 400 mil. E aí eu me pergunto onde isso é tão importante. E pior, construir uma estrutura desse porte, com esse tipo de investimento, dentro de uma área que não é dele. São questões que a gente precisa pensar. A próxima gestão vai arcar com 10 anos de financiamento que ela não fez. Uma conta que nós iremos pagar, nós contribuintes, tá? Já estamos pagando. E que vai se estender para os quase 3 governos que vierem. Então, muitas vezes a gente não dedica tanto tempo a observar os editais de licitação, mas a gente precisa começar a fazer isso para ver onde nosso dinheiro está sendo investido. É necessário pontes e praças? Claro que é necessário, faz parte, mas primeiro o componente humano, porque antes das praças e das pontes vêm as pessoas. Exatamente. Daí eu já fui há um tempo atrás, vamos dizer, na idade que o meu filho tem hoje, 21 anos, até uns 25, 26, eu não vou precisar, meio ignorante no sentido de não procurar saber, né, o que a política que a gente faz a todo momento. Eu já cheguei a dizer que também não gostava de política, vai vendo. Hoje, quando eu vejo alguém falar isso, ai, meu Deus, não sabe também o que tá falando, né? E não tinha mania, assim, de ver, procurar saber. E hoje tem o portal da transparência. E nós, cidadãos e cidadãs, precisamos sempre estar ali dando uma olhadinha, cobrar também dos nossos vereadores, né? A gente tem costume, por causa da nossa correria também, ocupar os espaços da Câmara, assistir, né, às sessões presencialmente muito pouco, né? Isso que você está falando é de uma importância grandiosa, porque muita gente nem imagina que mais de 2 milhões vai ser investida numa pista para empinar moto. Essa é apenas uma das informações. Sim. Sabia, Denise, que a sua casa pode estar sendo tombada pelo patrimônio e você nem sabe disso? Você me informou isso. 197 imóveis estão sendo... Existe um projeto que quer aprovar o tombamento de 197 imóveis. E tem gente que não foi sequer avisada. Para quem não sabe, depois que o imóvel é tombado, você tem que, caso você queira fazer qualquer modificação, pintura, você tem que contratar uma empresa especializada. Uma telha, Denise. Uma telha. Uma empresa especializada em restauração. Até a tinta da sua casa não vai ser você que escolhe. Então, nós estamos vivendo em tempos muito complicados, né? A Bíblia fala assim, olha, o meu povo padece por falta de conhecimento. Nós sofremos na mão de governantes insensatos, despreparados, porque nós não sabemos cobrar, né? Exatamente. Outra questão, do curso de pedagogia. Gente, eu falei que ela era uma pessoa interessante de começar esse podcast. Ela é informada, ela não para, ela não sossega, fala bastante. Gosto assim. Mesmo, ela já deu um pulo já. Gosto assim, porque não é à toa, né, que ela se destacou lá onde ela mora, onde ela vive. Obrigada. E na nossa cidade, na minha vida, na nossa vida. Então, e a gente eu cortei você, mas não, outra situação que você está trazendo nós aí. tivemos uma recomendação de assistir um filme que chamava O Primeiro da Turma. Sim. Né? E uma frase me marcou. A diretora perguntava para ele como é que ele ia fazer para lidar com a síndrome de Tourette sendo professor. E ele disse, olha, as pessoas têm medo do que elas não conhecem. Né? E a gente enfrenta isso todos os dias, principalmente quando a gente se posiciona enquanto ser
político. E não precisa ser político partidário, mas um ser político que se coloca de maneira diferenciada ou que faz menção a conceitos diferentes, né? As pessoas têm dificuldade para aceitar o diferente, mas não porque o diferente é ruim. É diferente porque eles não se dão ao trabalho de conhecer, né? A gente está batendo as portas hoje, nós estamos em véspera, em vias de trazer uma certa mudança para a cidade em todos os aspectos possíveis e imagináveis, está nas nossas mãos. Eu acho que as pessoas deviam acompanhar os vereadores que elas elegeram, para saber qual tipo de projeto ele está votando. Não que entregar lá o título de cidadão limeirense não seja importante, não. Mas que é necessário o reconhecimento das pessoas é importante. Isso, aprovar projetos para a construção de novas creches, aprovar projetos para a construção de novas unidades básicas de saúde, aprovar projetos para valorização do funcionalismo público, porque uma gestão que oferece R$1 de aumento não pode ser chamada de gestão municipal. É porque eu estou a serviço do público hoje? Não. É porque em todos os setores, todas as pessoas em algum momento vão ter que ser atendidas por um funcionário público. E eles merecem respeito e valorização. Sim. Agora, R$1 de aumento para o servidor público foi também para o gestor? R$1 de aumento? Aí não, né? Exatamente. Aí não. Ô, Daís, e como conselheira tutelar, você já está com 7 meses de mandato. 6 meses, vou fazer 7, né? Dia 10. Isso, 6 meses de mandato. Já deu para perceber a carência ali de falta de política pública para a criança e para o adolescente? A fala da creche é desnecessário, porque mais de 1.000 crianças na fila. São extremos. Extremos de... E assim, Denise... Eu sei a resposta, mas para quem está ouvindo assim... A gente lida com os extremos do ponto de vista dos profissionais, né? Sim. A gente lida com os extremos do ponto de vista da carência, porque é muita dor, você lida com a dor. E eu tenho que dizer que eu nunca fui tão feliz profissionalmente quanto eu estou hoje. Isso, deixa muito feliz, porque a luta nossa não foi em vão. Eu nunca estive, assim, num lugar onde eu queria estar de uma maneira tão assim, natural, como no Conselho Tutelar. E, às vezes, a gente atende as pessoas, né? E olha e enxerga nelas as nossas próprias dores, aquelas do passado, né? Quando eu atendo uma mãe que está aguardando a fila na creche, eu me lembro de quando isso aconteceu comigo. Quando eu atendo uma mãe que está passando por situação financeira complicada, desempregada, isso também aconteceu na minha família, né? Para quem não sabe, a minha mãe sempre cortou cana e eu vi várias vezes ela saindo de madrugada e sabendo que estava sob os ombros dela a responsabilidade de nos alimentar, de nos educar. E como fazer isso se você sai 4 da manhã e chega às 6 da tarde? Né? Então, a gente precisou aprender na raça. E eu levo o exemplo dela como o grande exemplo da minha vida. Mãe, arrimo de família, que conseguiu trazer todo mundo para a luz, e no sentido literal mesmo disso. E nos deu um exemplo, assim, incomensurável, de pessoa do bem, de pessoa honesta e de que desistir não é uma opção. Exatamente. E você me falando isso, me veio a minha própria história. Eu acho que, Lima, poxa, meu amor, no decorrer desses bate-papos, vão acontecer momentos eu, Denise, lembrar da minha trajetória, e você também, com essa fala da Daíse, e tendo passado pelo Conselho Tutelar, vendo a luta de muitas mães, né, sem saber o que fazer com os filhos, às vezes eram notificadas porque a gente recebe, né, como conselheiro, relatórios de escola por causa de falta, de evasão, do comportamento, enfim. Me vem a minha irmã na cabeça. Eu sou a 11ª filha de 13 filhos que a dona Diva e o seu Antônio tiveram. Minha mãe faleceu em 74, eu nasci em 70, minha mãe faleceu em 74. Abaixo de mim ainda tinha o Denilson e a Débora, que tinha 50 dias. Então, a Débora tinha 50 dias, o Denilson 2 anos e meio, eu 3 anos e meio, e aí uma escadinha até a mais velha, que tinha 19 anos, estava com o casamento marcado, quis desistir desse casamento,
né, falou pro meu cunhado assim, não, vou ajudar meu pai. Ele falou, mas essas crianças vão crescer e aí a vida delas eles vão fazer, cada um vai fazer a sua vida e você. Não, a gente vai ficar junto, a gente vai te ajudar. Por isso que eu tenho minha irmã como irmã e meu cunhado como pai também. É maravilhoso. Mas por que eu tô falando isso? A minha irmã nunca deixou de ir numa reunião de escola. Por mais pobre e simples que a gente tivesse sido, que a gente foi, meu uniforme, na época, no Castelo Branco, era uma capa branca, mas branca. Minha irmã até destoava, assim, as nossas roupas bem passadas, bem cuidadas. Nosso material, a gente passava de um irmão para o outro. Apagava lá com borracha o livro, usava mesmo lápis, régua, caderno, enfim. Nunca deixou faltar nada. Eu não lembro dela ter faltado nenhuma reunião de escola, de ter deixado de levar médico, enfim. Tudo que muitas mães hoje não estão conseguindo. Porque, não sei, o sistema está engolindo de uma tal forma, né? As crianças não estão tendo muito acesso a, dentro da família, ter esse cuidado. Porque não tem condição, a mãe tem que sair para trabalhar. A minha irmã deixou de trabalhar, meu cunhado trabalhava e ajudava a cuidar da gente. Meu pai só trabalhou. Meu pai faleceu quando eu já tinha 18 anos. Mas eu não lembro de ter faltado amor, carinho, afeto e até comida, porque a gente não passou fome. Não passou. Às vezes passava uma vontade, né, de comer uma gelatina, eu não posso falar que eu não sou muito fã, mas sei lá, um Danone, né, um leite com groselha. Então, essas coisas. Mas é isso que eu queria linkar com a sua fala dessas mães que vão atrás dos direitos, mas elas também não têm tempo, né? Para se organizar direito. Precisa de uma ajuda, de uma rede. Tem muita gente boa na rede. Sim, muita eu gente concordo. boa. Mas está faltando profissionais. O poder público podia contratar mais profissionais. Tem gente chorando aqui no estúdio. Existe um déficit, né, Denise? E eu vou além, eu acho que isso é uma questão mais cultural. Deu para entender onde eu quis chegar? Que as mães de hoje é diferente, que minha irmã passou com toda essa dificuldade, né? Com 19 anos. Falando em irmã, a Neia tá aqui, viu? Ah, a Neia é maravilhosa. A Neia e agora? 10ª qual? Nona, acho que a Neia é nona. Um abraço pra querida Neia, um abraço pro Wellington Diego de Souza. Meu irmão. Tá dizendo que aqui lindo, que eu só conheço sua irmã. Essa minha irmã, Daíse, você é demais, viu? Obrigada, minha ela querida, é te mesmo. amo. E, assim, eu acho que é uma questão cultural, sabe por quê? Porque pode faltar tudo. Se tiver amor, as coisas se ajeitam. Mas não tá mais difícil pra mãe de hoje lá? Antes, a gente era criado em sistemas tribais. Então, o filho, ele é de todo mundo. Todo mundo ajuda a cuidar. E as mães tinham esse tempo. Eu estava falando hoje... Agora a educação está sendo terceirizada para dentro da escola. Sim. Estava falando hoje com uma pessoa que eu quero um fogão de lenha para fazer uma galinha caipira sem pressa. Ah, delícia. Agenda aí, tá? A pressa é uma coisa que nós trouxemos para o nosso cotidiano. Você está sempre atrasado. Sempre é tarde demais. O que acontece? As mães querem dar para os filhos aquilo que elas não tiveram e acabam, de certa forma, empurrados pela rotina cotidiana, negligenciando o estar presente. Você dá presente, mas não está presente, né? Isso foi acontecendo sistematicamente, gradativamente. Primeiro a babá virou a televisão, hoje a babá chama-se celular. Antigamente as pessoas diziam, olha, a educação tem que vir de berço. Mas isso foi se desconstruindo, porque as pessoas acham que o filho saiu da barriga, ele vai para a creche e lá a monitora é que vai ser responsável pela educação, que deveria ser de berço. E as pessoas não podem dar aquilo que elas não tiveram. Nós estamos há gerações onde o amor ele foi se esfriando. As pessoas não têm mais esse laço de afetividade porque elas não conseguem. Exatamente. Não é porque elas não querem. É porque a criança com 4 meses já vai para a creche, né? E aí ela se afeiçoa com quem fica mais tempo.
Você vai amar. Quando a gente se casa, a gente tá apaixonado, não tá? Sim. Mas o amor, aquela coisa da resiliência, a gente vai construindo à medida que o tempo vai passando. Sim. Você passa tempo com aquela pessoa. E vai conhecendo a cada dia Claro, também. Vai inclusive os construindo, defeitos, e aprende a amá-los também. construindo e desconstruindo também. Sim. A si mesmo. Claro. Agora, se você não tem esse tempo, porque você é obrigado a trabalhar, porque você precisa manter os seus filhos. Quando é que você vai passar esse tempo de qualidade? As crianças saem da creche tomadas banho, cansadas e vão o quê? Dormir. Quando a criança não tem que trabalhar. Sim. Né? Quando você não encontra com aquela criança que você atendeu no conselho, no sinaleiro vendendo bala. Ô, Daíse, e tem coisa que mais gritante, assim, nossa, me deixava nervosa, e acho que a você também, do que falar, mas eu trabalhei com 9 anos, não morri. Eu sempre não sei o que, trabalhei, não morri. Graças a Deus existe o ECA. Sim. Eu não vou falar que eu não trabalhei, mas a minha irmã maravilhosa, ela colocava a gente para ajudar dentro de casa de uma maneira, como fala? Lúdica. Lúdica, né? Eu sou do tempo eu vou falar que eu entrego a minha idade. Do escovão para lustrar a casa, Sim. depois veio a enceradeira. Você montava em cima do escovão também ou não? Enquanto um montava em cima do escovão, o outro puxava, o chão brilhava, a gente tava brincando, a gente não tava trabalhando. Ninguém disse que a criança não pode arrumar Né? a própria cama, lavar uma louça. Isso não Daí ela não nos existe. ensinou assim, lógico, nunca fomos vender nada, enfim. Mas nós também trabalhamos, mas as famílias sabiam como fazer isso, e isso não prejudicou o meu desenvolvimento, nem dos meus irmãos, né? Os mais velhos deixaram de fazer muita coisa, de estudar, se privaram de muita coisa pra gente. E toda vez eu falo isso, que eu sou eternamente grata, sabe? Tanto aos que ainda estão conosco, porque hoje nós somos em 9 vivos. 4 já estão lá, o papai e a mamãe cantarolando lá, que minha casa sempre teve muita música também. E isso fez o nosso caráter, né? E nos construiu assim, de forma que a gente aprendeu a trabalhar, a cuidar de uma casa, mas não fomos explorados, né? Como as crianças estão sendo hoje também. Na verdade, as pessoas não se dão conta, Denise, de que existe política do jovem aprendiz, por exemplo, que vai trabalhar num ambiente salubre, que tem uma jornada contratada, que não pode exceder aquela jornada, que adquire direitos trabalhistas, entende? Enquanto que lá no sinaleiro ele está desprotegido. Exato. Né? E quem está por trás daqueles que vendem as balas é uma pessoa, provavelmente, que só está querendo se aproveitar, não está preocupado em que você leve o sustento para sua casa para ajudar sua mãe e seu pai. Ajudar sua mãe e seu pai você vai quando você tiver formação, quando você tiver estrutura para poder fazer a diferença na sociedade e fazer a diferença na sua família. Às vezes eu trabalho isso com o Kaique, falo isso com o Kaique em casa, que você não vai ficar sem trabalho. Né? Você pode trabalhar de servente de pedreiro, só que você vai ter que se esforçar muito mais fisicamente para ganhar metade do que uma pessoa com graduação, que está inserido no seu nicho produtivo, vai ganhar. Entende? E isso vai até... A gente vai chegar nele agora. Até a pessoa se aposentar. O Lima sempre fala nas entrevistas, nos assuntos, enfim, que a pessoa que trabalha numa enxada lá, de sol a sol, todo dia, vai se aposentar com essa nova regra maravilhosa da Previdência, né? Com a mesma idade de quem trabalha no ar-condicionado, sentado desleal, de uma mesa. É vergonhoso. Então, o que você está ensinando um pouco aí, que é exatamente nessa linha, né? Sim. Ele vai ter que se esforçar muito mais. Diga, a gente está falando muito? Não. Você quer A gente falar um fala mesmo. Na verdade, é o primeiro, né? E é um bate-papo. Eu tô aqui só assistindo e aprendendo, admirando, me emocionando. Eu e o Vinícius já chorou ali do lado. Mas a Doralice está dizendo aqui Você vai que... fazer as pessoas chorarem também, menininho. A Doralice está dizendo aqui que a Denise Daís é uma pessoa muito especial. Obrigada, Dora. Um abraço. O Wellington está dizendo aqui que se todos os políticos olhassem para todos e tivessem essa visão, seria muito melhor, né? E o Marcão, nosso Marco Aurélio Magalhães Faria Júnior, tá mandando uma boa noite pra gente aqui. Boa noite, Marcão, do meu coração. Um abraço especial para você. Boa noite, Marcão. Você é muito Boa querido na noite. nossa família e por Isso. muitos limeirenses. Marcão será
né? Eu não posso falar, não sei se eu posso, né? Mas ele é pré-candidato a vice-prefeito, junto com o nosso querido Luiz Mitsunaga, pré-candidato a prefeito. Aliás, eu queria falar sobre isso, já que o Marcão entrou aqui. Muita gente fala em mudança, que não está feliz com o governo atual e quer mudança. E nós temos 4 pré-candidaturas até esse momento. Mas mudança mesmo só tem uma pré-candidatura. As outras não tem mudança nenhuma, que significa mais do mesmo. Só A mesma de nomes. política de governar para poucos. Para poucos. Eu falei sábado numa outra emissora, está sabendo que nós quase perdemos as 500 casas do Minha Casa Minha Vida. Tô né? sabendo. Misericórdia. Tô Maluco. sabendo. Você sabe como é que salvou? Não sei, Lima, me conta. Gente de dentro da Secretaria da Habitação ligou chorando para a nossa querida Ivanice, para ela fazer alguma coisa, porque ia perder. Por questões de não apresentação de documentação. E aí, Até dói, não né? é erro, né? Isso não é erro. Não. Não é erro administrativo. Isso Não, é política pública. Política pública, olha que errado. É política desse governo que não governa para todos. É um Porque os desgoverno. grandes financiadores... Quando eu falo grandes financiadores, não é um termo que eu estou querendo dizer que existe alguma coisa errada. Os grandes financiadores desse governo foram aqueles que apoiaram, né, a candidatura lá atrás, aqueles que contribuíram, inclusive financeiramente, para a candidatura, né, dentro da lei, acredito, mas né, não tem nada que prove que não tenha sido dentro da lei, Sim. mas são, né, pessoas que são investidores do campo imobiliário, né? Que, inclusive, alguns deles fazem parte, inclusive, do staff do governo. Pra essa eu tenho um ditado, você quer ouvir? Quem banca, manda. Pois é. E aí, gente, o que eu posso dizer para vocês? Se não fosse o movimento, novamente, de pessoas, né, que trabalham sempre para o bem comum, para o coletivo, né, nós teríamos perdido as casas. E as casas, viu, minha querida loira da minha vida, como eu disse lá no outro programa, é direito constitucional. Teve gente criticando lá, inclusive, né? Mas a casa é direito constitucional. Você imagina, né? Hoje ali, nosso papo ali era sobre morador, pessoas em situação de rua. Nesse frio, você não tem um canto para você poder deitar, tomar o seu banho embaixo de um cobertor, mesmo que seja simples, como nossos, né, moradores de Elizabeth Teixeira, que sofreram e sofrem muito até hoje, que até hoje não tem água encanada lá, viu, gente? Quem está acompanhando. E só tem luz elétrica devido à luta dessa moça aqui, que coordena lá. Né, A mocinha da várias luz, pessoas. como ficou conhecida na Fundação Casa. Eu tive a oportunidade de estar na Fundação Casa. Não, deixa ela falar, enquanto mas conselheira eu falo tutelar. mais. E quando eu entrei na fundação, tinha um representante dos meninos que estão lá cumprindo a medida socioeducativa. Ele olhou para mim e falou assim: viu, a senhora que é a mulher dos postes? É a mulher dos postes. Aí eu olhei para ele e falei: como assim? Não, porque não tinha poste aqui, né? Aí as meninas que trabalham aqui falou que tem uma mulher aí que trouxe os postes. Então eu descobri que eu era a mulher dos postes. A mulher dos postes. Maravilhosa. Não, mas Ela foi continuando, ótima. UBSs, né, que estão vindo aqui pelo PAC, né? E esse governo retomou, o governo federal retomou os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, os programas de saúde, de habitação, Foi para de infraestrutura, né? E não é que nós estamos quase perdendo também as UBS por falta de apresentação de documentação? Então, assim, as pessoas que estão agora, ainda não muito, né? Mas quando chegar mais perto, olhar para as candidaturas, porque a população, os eleitores, as eleitoras, elas olham para quem vai votar mais chegando próximo, né, de verdade. A não ser aqueles que participam, não porque querem, mas de currais eleitorais, né? Em que as lideranças determinam ali quem tem que se votar. Mas a grande maioria começa a olhar mais lá para o final. E se quer mudança só tem em uma pré-candidatura. As outras representam mais do mesmo. Sim. Nós temos uma candidata que já está no governo, uma pré-candidata, e nós temos um outro candidato que estava com o governo até recentemente. E tem um outro candidato que tem uma história, né, bem triste aqui na cidade, né? Então, assim, só uma pré-candidatura que, de fato e de verdade, que representa mudança. E, assim, nós teremos a oportunidade de acompanhar, inclusive aqui por essa rede social, né? As propostas, a pessoa, né? É aquilo que, de fato, vai marcar, vai ao encontro daquilo que a Daís falou no começo, né? As obras são importantes,
Não são, Daís? O viaduto é importante. Sim. Mas as É, pessoas- onde a turma vai pular de moto lá também é importante Sim. para meia dúzia de pessoas. Desde que É seja importante. feito numa área que pertence ao poder público, É, né? mas assim, Exatamente. mas o que precede são as pessoas. São. Nós temos que governar Sempre. para as pessoas. Nós temos que qualquer governo tem que prover as pessoas de dignidade. E dentro da dignidade está a moradia, está uma rede boa pública de saúde, uma rede pública de educação com qualidade, um sistema de segurança que de fato Funcione. funcione, proteja as pessoas se sintam seguras. Isso sim. E, logicamente, que você precisa fazer obras, né? Também. Mas as pessoas precisam ser cuidadas. E a gente não tem verificado isso aqui, pelo menos, na nossa cidade, nos últimos anos. Falei demais e eu queria que a Denise continuasse esse papo com a Daíse, mas falando também da Daíse, agora advogada, aquele negócio todo, né? Exatamente, fica à vontade, minha filha. Sabe que às vezes eu me pego na minha sala e eu escrevi em alguns post-its assim, ó, seja a mudança que você quer para o mundo. Porque eu acredito muito nisso. E a minha ficha ainda não caiu. Às vezes as meninas brincam lá entre elas, aqui no grupo da faculdade, boa tarde, doutores, né? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o Lima, eu estava triste porque eu tinha feito como treineira e eu não tinha passado na segunda fase. Essa foi a repescagem. Ele virou para mim e falou assim, ó, fica assim não. Silvinho também quase desmaiou de tanto que estudou. Não, o Silvinho desmaiou. Desmaiou de tanto que Silvinho é meu estudou. irmão, viu? Pra quem É. não conhece, é meu irmão. E... Silvinho presente. É. E eu pensei, poxa, então eu também consigo. Eu também consigo. E eu passei um tempo aí dedicado à questão da campanha, trabalhando como professora. E no dia da inscrição eu não tinha o dinheiro para pagar. E aí um amigo falou... Se eu falar como é que ele falou, todo mundo já sabe quem é. Me falou, olha, me manda aí esse boleto para eu ver quanto vai ficar. R$320. E ele falou para mim assim, ó, eu preciso que a minha fé seja alimentada por pessoas boas, vendo acontecer coisas boas em suas vidas. E aquilo para mim soou muito positivamente. Minha professora Michele Azanha disse o seguinte, Elisdete, fica calma, você vai passar porque você merece passar. E ela enxergava aquilo em mim. Quando eu fiz a prova, eu estava extremamente nervosa, com medo de falhar. E no caminho, eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria tanto terminar minha faculdade, mas já com o exame pago. E eu terminei na terça-feira, dia 11. Na quarta-feira, dia 12, saiu o edital. Antes que eu conseguisse acessar, minha professora e meus amigos começaram a me mandar mensagem. Eu estava no conselho, falando, parabéns, doutora, Ai, parabéns. que orgulho daí. Quando eu abri aquele edital, que eu vi o meu nome inteirinho lá, em laranja, falei, coisas boas acontecem na vida de todos. É possível. Liguei pro meu filho, falei, Kaique, passei. Então, eu sempre tive o propósito de usar esse número de inscrição, essa vitória que Deus me deu a oportunidade de viver, para fazer o bem na vida das pessoas. Não por status, nem por dinheiro, assim, puramente por dinheiro. Lógico que a gente precisa sobreviver, mas para ser uma multiplicadora do bem. E olhar para as pessoas e entender um pouquinho de cada coisa. E sempre que eu atendo as pessoas, ela fala, olha, as mães principalmente, vocês estão pagando o INSS? Eu oriento a pagar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Viciada nisso. Viu, mas ninguém é aposentado. Procura o INSS, vai lá fazer sua senha do Gov, liga no 135. Essas informações que eu fui captando, coletando ao longo dessa trajetória. E dá para fazer a diferença. Às vezes a gente acha que para fazer a diferença você precisa ter milhões e sair distribuindo. Não. Quando você distribui esperança, você já está fazendo a diferença. Exatamente. Eu também vim lá atrás, quando o Léo era pequenininho, de uma militância aí, de uma participação numa associação de moradores.
Quando a gente se casou, nós mudamos para o bairro do Jardim Nova Europa. E aí não demorou muito para eu ser convidada pelo Paulo Sestaro, inclusive, da minha paróquia, para conhecer lá, participar de uma reunião sem interesse, né? Sem compromisso. Essa palavra, sem compromisso. Uma reunião da Associação dos Moradores. E aí eu fui, adivinha. A gente vai se envolvendo, acabei ficando lá, cheguei a presidir. A gente não conseguiu regularizar toda a documentação, mas eu cheguei a estar na presidência. Eu falo isso porque se procurar em ata não vai achar, porque a gente não conseguiu regularizar naquele momento, nessa minha gestão. E a gente fazia várias ações lá. E na época, Daísa, hoje não existe mais, mas o que você vai lembrar, a Receita Federal falava que tinha que fazer recadastramento CPF de todo mundo, igual essa bendita senha Gov hoje. Sim. Né? Que tá sendo bom até. Claro. Ela é difícil de muita gente validar lá, né? O Vinícius sabendo que eu tô falando. Mas aí tinha essa recadastramento de CPF. Só que tinha que ter internet. A pessoa tinha que entender o propósito daquilo. E aí a gente fez um mutirão de sábado. Mas não tinha internet lá no centro comunitário, que era cedido um espaço lá para associação. Aí eu montei um esquema. Tem uma candidata a vereadora hoje de outro partido. Ela é pequenininha. E aí ela ficava atrás de mim. Ai, o que eu faço ajudar? Que eu faço ajudar? Até bonitinha de ver. Aí ela ficava lá e eu ensinei ela a pegar os dados. Eu fiquei lá do lado. CPF, data de nascimento. E enchia quase que um caderno, assim. Daí eu ia um sábado ou tirava um dia, né? Quem trabalha por conta tem um pouquinho mais de disponibilidade. Você faz o seu horário, né? Sim. E aí eu ficava lá com a minha internet, com os dados anotados no caderno, fazendo um recadastramento. De um por um. E a cada vez que eu concluía, ia me dando uma satisfação, né? E hoje, da gente ajudar as pessoas, o Vinícius que está aqui, com vontade de mostrar o Vi aqui para todo mundo, mas você vai estar aqui, ó. Me ajuda muito nessa questão, sabe? Eu falo, Vi, fulano tá com dificuldade, ele vai aí no escritório, o Vinícius, para quem não sabe, trabalha lá comigo, né? Outro parceiro. Mas, ó, voluntário, sabe? Então, você tem que ter esse espaço para ajudar. Cuidar do outro é muito bom. Dá uma sensação de bem-estar, né? Acho que libera até endorfina, dopamina, não sei. Engana-se quem pensa que ao ajudar o outro, você está ajudando o outro. Você está se ajudando. Menina, lá na nossa caminhada da Igreja Católica, né? O nosso Papa Francisco, a quem eu tenho uma grande admiração, ele fala muito da casa comum, né? Cuidar de todo mundo na casa comum. Hoje se fala jogar o lixo... põe o lixo lá fora. Lá fora onde? Né? Lá fora no seu quintal? Fora da minha casa, pode ser seu quintal. Então, assim, cuidar da casa comum, também cuidar das pessoas. Com o mínimo. Todo mundo tem um talento. Todo mundo. Ninguém pode falar, não serve para nada. Serve. Alguma coisa tem. Né? E outra frase também. Quem não serve para servir, não serve para... Quem não vive para servir, não serve para viver. Também eu acho bem provocativa. Sim. Essa frase. E é tudo de maravilhoso poder ajudar as pessoas. As coisas ter estão olhar para o outro. Tomando um rumo na sociedade que me deixa um pouco assustada. Lá no ensino fundamental, a gente lia o poema O Bicho. Né? E ontem um bicho na imundície do pátio. Né? E assim vai, vocês... Procurem, os que não conhecem, é excelente para reflexão. Sempre que eu vou a alguma rádio, as pessoas perguntam, e aí, você vai ser candidata a vereadora? Porque sempre tem que ter uma intenção por trás. As pessoas não entendem que a gente precisa fazer o nosso papel mesmo sem nada por trás. Exatamente. A Denise, quando começou o mandato, ela enfrentou no ambiente lá, que eles tinham certeza que era um degrau para ela poder se candidatar a vereadora 2 anos após. Porque já existe isso. Existiu e está existindo agora. Né? Sim. 2, né? Que se, E veja bem, não se licenciaram. É. Não, nós conversamos antes. Né? Não Olha, era só nem para quem não antes, sabe, nem durante, nós e conversamos. nem depois, agora. Nós conversamos antes, né? E traçamos esse objetivo. Olha, se vai se candidatar, vamos cumprir o mandato.
E para quem não sabe, nós apoiamos a candidatura da Daíse aqui em Limeira para conselheira tutelar. Sim. O que nós conversamos? Cumprir o mandato. Cumprir o mandato. Sempre. Né? Eu acho importante, porque foi isso que me fortaleceu para eu falar esse sim agora Sim. como pré. É uma questão de respeito. Ah, você não tem... Também não, principalmente. Sim. Você não tem nenhuma aspecção, é lógico que eu tenho, porque quem quer fazer a diferença precisa mostrar a cara. É nesse momento? Não, porque eu respeito o meu eleitor de 70 anos que saiu de casa no domingo e foi a pé até a escola para votar em mim. Eu respeito as mães que confiaram em mim, os meus amigos de trabalho, os professores. E que foi pessoal dificultado o local de votação dessas pessoas aí. E isso não nos deteve, né? A rurais. despeito de qualquer dificuldade, isso não nos deteve. No dia 10 de janeiro, eu também recebi uma chave do Conselho Tutelar. E entrei lá para fazer o meu melhor durante os 4 anos que me forem concedidos. Vai disputar a reeleição? Não sei, tudo depende de projeto. Sim. Se nós entendermos que eu não sou um ser... eu não sou uma ilha, eu pertenço a um grupo. Se esse grupo entende que é interessante avançar, ok. É interessante mais um mandato, ok. E nós precisamos fazer isso coletivamente, porque assim dá resultado, tem fruto, né? Não adianta você achar que você vai se candidatar a vereador só porque você quer um salário melhor. Isso não existe. Você precisa estar disposto a servir. E servir é estar com o celular ligado 24 horas, é ouvir lá a reclamação da população que a gente atende no conselho, é chorar quando for necessário, porque tem hora que a gente não se controla, porque é difícil. Você lida com a dor 24 horas por dia. E com o descaso do poder público, que era quem deveria dar resguardo e proteção para o cidadão, né? Porque quando a gente fala assim, olha, o poder emana do povo. O povo concedeu aos governos, municipal, estadual, federal, direito que era deles de tomar decisões em prol desse povo. Mas o que acontece? Quando a pessoa assume um cargo de destaque, a primeira coisa que ela faz é virar as costas para o povo que a elegeu. E esquecer que é um mandato. Você está alguma coisa, você não é. Exatamente. Esse de eu sou pode fazer daquilo um não. emprego. Eu já entrei muito consciente disso. Sim. Né? Nós assinamos lá no Conselho Tutelar uma carta lá de, como chama? Disponibilidade total. Cumprir isso. Mas eu não posso simplesmente virar as costas aqui fora. Deixei, né? Terceirizei a minha profissão lá de contadora, porque depois daquele mandato eu tinha para onde voltar. Né? Então, eu não ficava 8 horas por dia lá. Acho que muito mais. Acho não. Muito mais. Não tinha final de semana, feriado livre, enfim. Mas aqui fora, eu sabia que aquele mandato ia acabar. Sim. Né? E se eu quisesse me candidatar de novo, eu tinha que ter em consciência que eu poderia ou não ser reeleita. Né? E aí voltei para minhas funções aqui fora, mas eu não sossego, né? Então, a gente que se coloca na caminhada, vai aparecendo muito mais coisas para você aprender, para você saber. Isso aqui, tá sendo uma troca de saberes maravilhosa. Quando que na minha vida que eu ia imaginar, né? Tá nessa roda de conversa tão gostosa e ter conteúdo, né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, a conjuntura é dinâmica. Conjuntura dinâmica. Então, a gente não sabe. A Elisdete de hoje já não é a Elisdete de ontem. Não é. Né? A Denise também que entrou Por isso que é sensacional. A gente precisa estar disposto. Quando o dever chama, nosso papel enquanto representante, seja de bairro, seja de partido, é falar, eis-me aqui. Estou aqui, vamos fazer junto? Porque sozinho não tem graça, gente. Gente, eu tenho que fazer o papel chato aqui, a não ser que a Denise queira continuar. Denise e Lima. Mas a Denise vem primeiro, né? É pequenininho, mas é um ele. Porque nós já estamos passando de 1 hora, mas nós podemos, depois, durante o processo, entender que nós temos que fazer. Por 2 horas, a gente... eu acho para não ficar cansativo, para, né, que as pessoas possam... É que a Daís tem muito conteúdo. Exatamente. É isso que eu ia propor. Para fazer numa rodada da Izzy voltar, né? Sim. Que a gente tem muito mais assunto para tratar com aqui. você. Nós não falamos ainda de como foi a luta pela luz, como é a luta pela água, como é que foi a Daís agora
chegar até onde chegou para ser pedagoga e advogada, né? Então, nós vamos falar sobre isso também. Mas, antes de Vai ter a despedir, parte 2. eu tenho só para ler um recado, depois eu queria que vocês encaminhassem aí para o final. E agradecendo todo mundo que nos acompanhou pelo primeiro dia, tá muito legal. Né? Mas os recortes vão estar todo esse programa vão estar nas redes sociais, né, Vinícius? Da Denise Lima, né? E o pessoal vai ter acesso, né? Tá o link aí, depois pode compartilhar, Sim. quem quiser acompanhar. Todas as segundas-feiras aqui, o podcast Bora Lá, um bate-papo com Denise Lima, sempre com uma convidada, com um convidado. E, para terminar, eu queria falar aqui da Silvana Camargo, é isso mesmo? Silvana Camargo deixou um recado aqui, ó, nos dando boa noite. Ela quer enfatizar a importância de uma pessoa de luz como a Daíse dentro da política. Com certeza, teremos frutos ao povo limeirense e ao assentamento Elizabeth Teixeira. Daíse, com seu conhecimento e coragem e força de vontade, já conseguiu algo que muitos não conseguem. Um recado aqui da Silvana. Obrigada, Silvana. Um abraço. A gente precisa estar disposto, né? Eu sei que o tempo é curto, mas se a briga for boa e eu tiver uma mãozinha para segurar, a gente vai longe, né? A gente não pode fugir da luta, né? Pelo contrário, a gente tem que estar na linha de frente, né? Haja o que houver. A gente tem que estar na linha de frente, porque atrás de nós vem outros, ao nosso lado outros, e a gente precisa estar fazendo a diferença junto. Só para terminar, semana passada, uma pessoa que eu conversei, ela se declara bolsonarista, mas disse que vai trabalhar muito na pré-candidatura e na candidatura, depois, quando puder, da Denise Lima, né? E ele falou por causa da pessoa. Estou pegando o link aqui da Silvana Camargo. E eu disse para ele o seguinte, falei, olha, o preconceito faz com que as pessoas tenham julgamentos que não correspondem com a verdade. Então você pode ter certeza que... Aqui eu poderia citar outros nomes aqui. Mas onde a Daíse está, onde a Denise está, você pode ter certeza que tem ali um movimento por justiça social. Tem uma justiça social ali a ser implementada, a Denise está no meio, né? Então, é a luta sempre pelo bem coletivo. A outra coisa que eu falo sempre... Que a É o que nos move, né? Caixão não tem gaveta. Isso. Né? E nós não estamos aqui nesse mundo para juntar dinheiro. Então, cargo político, na verdade, para a gente serve, né, tomar os espaços de decisão. Quando você está num mandato de conselheira, sei lá, de vereadora, de vereador, de vice-prefeito, que eu já tive oportunidade, você amplia o seu leque de possibilidades de poder contribuir com políticas públicas que vá atender as pessoas mais necessitadas. Eu falo isso e acredito que a nossa histórico de vida, o nosso discurso não anda descolado da prática. A nossa prática prova que a nossa vida é voltada para isso. E aí eu encerro aqui. Legal. E sabe o que eu tenho vontade de fazer, que eu vi aí, né? Um outro podcast mais a nível nacional, que você possa fazer uma pergunta para um de nós dois, que a gente seja breve na resposta, e depois a gente joga uma pergunta para você responder em uma palavra. Uma pergunta? Só terminar aqui, que a Débora falou que tem que ter a série da Izzy. Isso! Episódio 1, 2, 3, Misericórdia. Para mim ou pro Lima? Então, a pergunta... Eu sei porque eu queria me aproximar de vocês. Eu queria me tornar uma pessoa melhor. Por que eu? Porque nós vimos em você uma pessoa que pode contribuir para a mudança na vida de muitas pessoas. Porque você é uma pessoa amorosa, generosa, uma pessoa que só tem bondade no coração. Eu nunca esqueço o primeiro encontro nosso. Eu fui mais ajudada do que te ajudei, né? De você se desmontar em lágrimas para falar como eu posso tomar meu banho quente se a senhorinha de 70 anos lá. Depois, quando você começou a falar da luta da sua mãe pela aposentadoria e trouxe a história da sua mãe ali em segundos,
de uma forma tão escancarada, né? E aí, por isso, porque você faz bem pro mundo, porque você é necessária, que a gente ama, nossa casa é sua casa. E é isso. E aí, uma pergunta para você responder em 1, 2 palavras. Um sonho. Bom, meu sonho é olhar dos lados e perceber que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Você decide fazer ou não. É isso aí. Podemos encerrar? Me ensina aí como se encerra um podcast. Olha para aquela câmera, dá tchau para todo mundo. Agradecer ao Vinícius. Beijo, meu amor. Vamos combinar. O Coxinha, filho do Colchão aqui. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Gratidão, meu amor, por acreditar em mim também. Né? E por estar sempre parceiro. Não, mas agradece a rapaziada que tá do lado de lá da câmera também. Verdade, gente. Desculpa aí as falhas. Muito obrigada. Gratidão mesmo por vocês estarem comigo nessa caminhada, estarem comigo nessa empreitada. Compartilhem aí os links, né? Aceitamos sugestões. Enfim, gratidão. Na próxima a gente vai... Eu tinha sugerido para a Denise, mas não deu tempo, né? Nós temos umas listas de transmissão. Eu tive que marcar um café esses dias com meu marido para poder conversar com ele. Marquei um café na padaria. Tem umas listas de transmissão, então eu sugiro, né? Que a Denise avise que nós vamos estar aqui todas as segundas, mais próximo lá. E dizer também no aviso que, na hora que for 7 horas da noite, a gente manda o link, né? As pessoas podem nos acompanhar ao vivo aqui. Teve bastante gente bacana aqui entrando aqui hoje, sem avisar, sem nada, e foi muito legal. Tá bom? Gratidão por confiar. Eu Obrigado, também gente. sou muito grata. Obrigada, Tchau, tchau. Até segunda-feira, se Deus quiser.